Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Arkham Vault e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre Superman. Pois é, vamos falar um pouco, discutir um pouquinho aí sobre o novo filme do Superman, fazer um pouco da minha opinião sobre o que eu achei do filme e também um- uma visão assim mais crítica em relação a ele e o que eu achei de legal nesse filme. Vamos lá. Bom, uma das coisas mais interessantes que eu gostei muito de Superman, e eu acho que o James Gunn trouxe muito bem isso, foram as escolhas internas para o filme. É claro que nem tudo são flores nesse filme. O filme, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ter sido diferentes, né? Acho que se eu for falar assim, o que eu faria no filme do Superman, é, eu com certeza teria uma visão diferente, mas eu acho que esse filme ele está sendo importante para os filmes de herói, principalmente para trazer de volta aquele resgate, sabe? Aquele resgate de que os filmes de heróis já estão saturados. Na verdade, não. O James Gunn ele soube fazer um filme que contempla todo mundo, né? Qualquer pessoa pode assistir. É um filme leve, mas é um filme bem divertido também. 300 anos existem meta-humanos na Terra e há 30 anos o Superman veio à Terra, há 3 anos o mundo descobre o Superman e por aí vai, até os 3 dias, até as 3 horas, né, que o Superman estava lutando e há 3 minutos ele cai lá no gelo no início do filme. Essa cena aí que na verdade a gente pôde ver numa prévia estendida que foi lançada antes do filme. Gostei bastante da visão que o James Gunn colocou nessa parte bem parecida com os quadrinhos mesmo, porque esse filme ele é o quadrinho na tela, né? E um filme que fez isso muito bem, que eu me lembro agora lá nos anos 2000, foi o Hulk, aquele filme lá que tem o Hulk do Eric Bana. Mas o filme do Superman ele traz isso de forma muito forte em todos os personagens. Mas mais pra frente eu vou apontar essa questão dos personagens aí, que eu acho que poderia ter sido um pouco diferente. E inclusive falar do Superman, mas eu vou deixar mais pro final do vídeo. Mas eu quero falar um pouco daquela cena, né, inicial do filme que ele se recupera da batalha lá na Fortaleza da Solidão. É muito poética a forma como James Gunn construiu toda a cena no filme. Se você não viu e, e vai assistir, você vai entender. E você que assistiu sabe muito bem do que eu estou falando, que tem o Krypto, né? Eu achei muito legal a maneira como ele conduz lá os robôs Superman junto com o Superman. E toda a estética visual lá da Fortaleza da Solidão é muito legal. Parece que realmente o James Gunn ele conseguiu criar uma nova era. Não, obviamente que ele está fazendo tudo isso, né? O filme já inicia, né? Ele já dá aquela cartada pro DCU, mas pro Superman é uma nova era. É um Superman que vai marcar mais de uma geração, vai marcar a geração atual e quem sabe até a próxima, porque é um Superman que veio para ficar por muito tempo, é um universo estendido que veio para ficar por bastante tempo. E eu acho que todos os pontos no filme são muito positivos em relação a isso. E eu gostei muito da forma como o filme se conduz com todas as ações ali do Superman. É claro que tem algumas coisas ali fora do contexto herói, até porque a gente está inserido em um mundo real ali dentro, e não tem como não se inspirar no nosso tempo atual, né? Por exemplo, Man of Steel é um filme muito legal. Eu acho que foi o melhor filme do antigo universo da DC, o DCEU, que era do Zack Snyder, né? Eu gosto bastante daquele filme, apesar de ele ser muito sombrio em certos pontos para o Superman, e a gente queria muito ter visto Henry Cavill fazer aquele Superman mais parecido com um dos quadrinhos. Ele queria, inclusive, mas o James Gunn conseguiu fazer isso muito bem com o David Corenswet e em todo o aspecto do filme, sabe? As cores do filme, o roteiro também, apesar do roteiro cambalear um pouco às vezes, mas ele consegue trazer tudo isso para todas as visões dentro do filme, né? E é muito legal quando a gente vai para Metrópolis e já vê aquela batalha com o Lex Luthor e o Martelo da Borávia lá, que é uma pessoa lá que ele luta no final do filme. E eu achei muito legal a estética também do Planeta Diário e fazia muito tempo mesmo, muito tempo que eu queria ver um Superman desse no cinema. Sabe aquele Superman que você vê ele resgatando alguém, sabe? Uma coisa bem parecida, idêntica com os quadrinhos mesmo. A gente que gosta de super-herói
de filme e de super-herói, e também dessa visão ampla, né, tipo, da ficção e tudo mais, seja com criaturas, né, até tem um kaiju lá no meio do filme, aquele kaiju que tá lá, ele tá ali, o kaiju tá ali por algum motivo, o kaiju alienígena, mas ele é muito bonito visualmente, e é muito divertido ver o Superman depois querer salvar ele e levar lá para um zoológico intergaláctico, que ele com certeza já deixou umas criaturas presas também. Entre os personagens ali, o Guy Gardner. Gostei muito do Guy Gardner. Eu acho que o Guy Gardner, por mais que, para os mais nerds de quadrinhos, ele é bem bobão, né? Ele é um Lanterna Verde bem bobão assim, mas é um Lanterna Verde que deu certo no filme. Eu confesso que se eu fosse fazer o filme, eu colocaria talvez o Hal Jordan ou o John Stewart, mas a gente entende que isso aqui é uma construção de universo, um universo inédito, e tem que ser uma proposta fora do padrão, né? Tem que ser tipo aquela proposta que traz algo novo mesmo. E o que a gente estava vendo no DCU era muito bom, mas cambaleou ali por causa da Warner Bros. Mas eu acho que vai dar certo. E eu achei 10 de 10. O Lex Luthor tem uma cena lá que ele faz uma roleta russa com a arma e o Superman fica com muita raiva, bem triste lá dele. É, e esse Lex Luthor, ele é um Lex Luthor realmente muito inteligente e midiático. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem um temperamento forte e ele sabe conduzir a situação em qualquer momento do filme. Ele, né? O cara realmente não desiste. One A, ele tem as coisas lá dele, os comandos. Vamos falar da Lois Lane. Eu acho que é a melhor Lois Lane do cinema. Eu acho que essa Lois Lane, ela conseguiu, não só visualmente, a Rachel Brosnahan, que é uma atriz muito bonita, e conseguiu fazer a Lois Lane de uma forma muito coesa, né? A gente vê que cada detalhe tá na roupa, tá na escolha criativa, e isso lembra muito os desenhos animados, para quem assistiu os desenhos animados da Liga da Justiça, lá nos anos 2000. O CGI do filme como um todo é muito bem feito, mas tentar agora dar uns apontamentos assim que eu achei que meio que se perdeu no filme. Tem algumas coisas no filme que decepcionou um pouco, inclusive certa escolha em relação ao Superman, talvez poderia ter sido um pouco diferente no contexto, alguma cena tendo um pouco de sentido, né? Por exemplo, quando vai salvar alguém ali, às vezes no filme isso é muito rápido. Assim, eu não tenho nenhuma crítica. Se eu for falar de mim mesmo, eu não tenho nenhuma crítica do filme. Eu adorei. Eu gosto muito de filme de herói. Sou fã. O Superman, não sei se é meu herói favorito, eu acho que é. Eu gosto muito do Batman, do Homem-Aranha. Enfim, são heróis que eu gosto muito, mas o Superman é um herói que eu tô gostando demais. E claro que o filme ajuda muito nisso. Mas eu creio que tem algumas escolhas ali que poderiam ter. Se tivesse alguns minutos a mais de filme, talvez a gente poderia ter tido um filme um pouco mais cheio para alguns outros personagens. Por exemplo, o Perry White, né? O Perry, ele tem suas cenas aqui. Eu creio que por ser um filme inicial de universo, e o primeiro filme do Superman nesse universo, talvez você não precise colocar muito detalhe em certas coisas. Eu acho que ir mais no óbvio e mais no tradicional é o principal agora, até porque a gente quer ver as coisas funcionando, né? Principalmente depois dos últimos anos que a DC passou. É um Superman que transmite uma leveza, e olha, eu adoro o Superman do Henry Cavill, é um Superman que eu gosto bastante. Batman vs Superman em Man of Steel e no Justice League do Zack Snyder são dois filmes que eu adoro muito. Eu gosto muito de Batman vs Superman. Eu gostei demais de Superman. E eu tô bem ansioso aí pra ver uma continuação do filme e o que vai dar daqui pra frente, né? O que será que os caras vão fazer agora pro futuro desse novo universo da DC. E vamos falar então do próprio Superman, né? O Superman que é mais homem do que super nesse filme, como muitos falam aí no YouTube também. E eu acho que isso foi um ponto muito, muito bem colocado, praticamente igual ao Christopher Reeve, né? Eu acho que você fazer uma coisa muito idêntica ao passado, ficar muito preso, é bom por um lado por causa da boa referência, mas também pode acabar se espelhando demais. Por exemplo, o Henry Cavill, o Superman dele, tem muito em comum com o Christopher Reeve, se você for falar pelo ponto de vista do simbolismo. O traje do Christopher Reeve, antes das filmagens, ele vestiu, provou o traje, né? E o que eu tô querendo dizer é que
você pode se inspirar, mas tem que criar algo muito original. O Zack Snyder ele soube criar algo muito original, mas o James Gunn ele trouxe mais do que isso em certos pontos. Ele faz um Superman que é direto dos quadrinhos e cria um novo vislumbre desse personagem, sabe? Uma nova visão. A gente tem agora uma nova era para o Superman. E é uma coisa muito interessante, porque esse novo universo ele vai estar em filmes, games, séries, em live action e séries animadas. Então a gente tem todo um universo, todo um padrão bem grande aí para esse Superman aparecer em vários lugares e com certeza vai ser muito legal ver isso. E sobre o traje, eu achei o traje muito legal. Eu acho que é um traje bem bonito, bem maleável, a gente vê que ele funciona, né? Você coloca assim. Gostei das cores do traje, eu acho que esse traje ficou perfeito para um início de um novo Superman. E claro, a gente viu o Superman com todas as forças lá, soltando raios nos inimigos no final do filme, lutando contra o Ultraman e a engenheira. A gente vê ele muito poderoso no filme, mas com certeza vamos ver ainda o auge desse Superman chegar na continuação, e no filme da Liga da Justiça, quando tiver. E se a gente tiver talvez um Batman vs Superman desse novo universo, como é que será que isso vai acontecer? E com certeza uma das melhores coisas pra gente falar desse filme é a trilha sonora. A trilha sonora baseada, né, na trilha sonora do John Williams, mas a gente tem uma criação aqui que envolve mais a questão, acho que até essa questão da espiritualidade do Superman. Tem uma base bíblica também na criação do Superman, então ele é um personagem que está muito além de qualquer herói. E eu acho que a música do James Gunn reflete muito bem isso, tanto no início do filme, a gente tem um pouco, e no final do filme, quando sobe os créditos. E outro personagem que teve muito destaque no filme que eu gostei bastante foi o Mr. Terrific, né, o Senhor Incrível, que poderia muito bem ter uma série ou até um filme, um personagem muito interessante e muito bem feito, aliás. E um amigão ali pro Superman, né? Os dois são meio que irmãos ali no filme, eu gostei bastante da interação. E se eu fosse dar, né, uma nota para Superman, eu acho que eu daria 8. Porque faltam umas coisas assim que eu acho que é muito difícil para você fazer num filme do Superman, principalmente porque a gente já teve vários momentos do herói no cinema. Agora é o David Corenswet, a gente teve o Brandon Root numa reinterpretação clássica. Tivemos também o Henry Cavill numa nova interpretação que foi pro lado mais sombrio, que dividiu opiniões, mas eu acho que como eu falei, o Man of Steel ele é um filme que nem vinho, ele vai melhorando a cada ano. Quando você reassiste, é mais interessante de ver. E também, sem falar do próprio Reeve. Mas todos os filmes de heróis vão se moldando ao longo do tempo, então novas versões estão vindo. Esse filme ele tem um conjunto muito divertido, muito legal, que vale a pena realmente, e eu adorei. Eu amei esse filme, é um filme muito inspirador, até porque eu gosto muito de escutar as músicas trilha sonora dos filmes, inspiram bastante na hora que você está criando algo, sei lá, desenhando ou até estudando, então é muito legal. A aura vibrante que tem essa música que eles criaram agora, inspirada na trilha sonora original do John Williams. Então eu achei muito interessante, tenho certeza que a maioria gostou. Eu não falei dele, eu não falei do Krypto. O Krypto muito legal, o Krypto do filme. O Krypto, ele é aquele cachorro amigão que você confia. E também, para fechar, né, o Superman Punk Rocker. E ele é punk positivamente falando em todos os sentidos, porque o Superman nunca passou essa imagem de ser punk rocker, mas aqui ele é punk rocker. E é muito legal ser punk rocker nesse filme, porque ele mostra que tem que ajudar a todos, e essa é a coisa correta a se fazer. Então, essa é a missão do Superman no fundo, né? Você ajudar o esquilo na árvore, o cachorro que está debaixo da pata do Kaiju, e também as pessoas, obviamente, né? É muito legal a gente ver ele salvando. Então é isso, vou fechando esse vídeo por aqui. Ficou um pouquinho mais longo, porque realmente tem muita coisa para falar, e quando a gente costuma dar uma opinião própria, a gente acaba levando um pouco mais. Mas é isso, se você gostou do vídeo, obrigado por assistir. Esse canal tá em início, né? Eu fiquei um mês aí pensando se eu colocaria outro vídeo ou não, dá um pouco de nervoso, mas porque eu também tô pensando no que eu vou continuar falando, e claro, criar alguns roteiros legais para alguns vídeos aí. Mas muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.